Vamos à leitura então? Então diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, tem uma palavra também aos trabalhadores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observarem, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado pela Tua palavra e fala a cada um de nós. Fortalece-nos o Espírito, trabalha pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Será que eu consigo resumir aqui 5 capítulos rapidamente? Vamos lembrar alguma coisa? A maior bênção que nós temos na vida é a bênção material? Não. A maior bênção que nós temos é a espiritual. É a certeza pela fé da salvação em Cristo. Então o Evangelho nos convida a confiar no poder que vem do Evangelho, que vem de Deus. Porque a gente confia muito na nossa força. O Evangelho inverte. Fala assim, confia mais em Deus do que em você mesmo. Isso parece uma coisa totalmente contrária à nossa natureza, mas é isso mesmo. O Evangelho inverte muito da nossa vida. Então ele fala assim, confia no poder de Deus que foi capaz de ressuscitar o próprio Filho dele, Jesus Cristo. E não apenas creia nisso, mas viva por boas obras. Porque uma coisa é você dizer que crê em Deus, outra coisa é você viver a partir disso. Porque Deus tem preparado boas obras para vocês. Então viva essas boas obras. E onde que isso acontece? Acontece a qualquer momento, em todo lugar, mas principalmente na vida que a gente tem como corpo de Cristo. E quando a gente fala corpo de Cristo, não é somente esse convívio nosso de igreja. É um convívio de que um cuida do outro. Lembra? Cada um tem seus dons e a gente compartilha servindo ao próximo com o dom que Deus nos deu. O dom de servir, o dom de orar, o dom de administrar, o dom de hospitalidade, vários dons que Deus nos dá. Então, nós temos esses dons que muito nos ajudam também, mas são dons que abençoam o próximo principalmente. Então, viva isso que Deus tem te dado para o próximo. Isso é reflexo de uma vida absolutamente nova. A gente vai viver algo absolutamente novo a partir do momento que a gente viver a partir desse princípio, dessa fé. Então, é onde Paulo fala de você se despir-se da antiga vida e revestir-se da nova vida, né? Como colocar uma roupa nova. Tira a roupa velha, coloca uma roupa nova. Então, o Evangelho nos convida para uma vida absolutamente nova. Então, ser discípulo de Cristo é caminhar aprendendo com Deus todos os dias. Não é um passe de mágica, não. Deus trabalha dia após dia, até o final dos nossos dias, quando a gente vai para a glória e vai viver eternamente com Deus. Mas a gente demonstra, além dos nossos dons serem colocados em prática, a gente mostra muito do que a gente crê
mostrando a forma que a gente se relaciona com Deus e com o próximo. Então Paulo ele traz exemplos sobre as bases que a gente tem que ter no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Semana passada a gente falou sobre o relacionamento entre marido e mulher, certo? E hoje a gente fala então sobre o relacionamento entre pais e filhos e senhores e escravos. Lá naquela época, para nós hoje são os empregadores e empregados ou colaboradores, veja aí da forma que você quiser. Lembrando também que esses princípios aqui, tanto o de marido e mulher, pais e filhos, senhores, escravos, patrão e empregado, enfim, eles não se aplicam apenas nesse contexto, mas para os mais diversos, para a nossa vida toda. Porque vai falar de humildade, vai falar de mansidão, vai falar de serviço, vai falar de amor. Então não é só nesse contexto. Então aplique isso também no teu relacionamento em casa com os filhos, no teu trabalho, mas em toda a tua vida. Então, vamos lá. Nesse trecho, então, Paulo fala aos pais e aos filhos. Aí você fala assim, pastor, mas isso é tão normal, a gente escuta em qualquer lugar, lê em vários lugares. Que bom que a gente ouça mesmo. Porque o nosso contexto, de certa forma, a gente até considera esse relacionamento, a gente quer o bem dos filhos. Aliás, os filhos são protegidos pela lei, certo? Mas não era assim no Império Romano, que é o contexto de Paulo. Saiba que no Império Romano, quando o pai não se agradava, ele poderia inclusive fazer do filho escravo. Os pais, normalmente o pai, porque o pai muitas vezes também tinha a esposa como objeto. A gente falou isso semana passada, a gente trabalhou isso, e a gente vê como que Jesus inverte, né? Porque Jesus vai ao encontro da mulher, né? Ele fala com as mulheres, se aproxima, ele traz a mulher para perto. A grande parte das mulheres que a gente vê na Bíblia, Jesus se aproxima e trabalha na vida dela, e também com as crianças, né? Não afasta as crianças não, traz elas para mim. Então, o contexto do Império Romano era muito difícil. As mulheres e as crianças não eram nem contadas. Então, muitas vezes, quando você vê na Bíblia, existiam 3.000 pessoas no deserto, era só homem. Contados, tinha mulheres e crianças. Sabendo dessas informações, eu não sei para você, mas para mim ganha uma força desse tamanho que Paulo está falando. Jesus, ele vem e ele muda radicalmente essa forma que o ser humano estava se relacionando. Percebe? Esse trecho que Jesus fala, deixe vir a mim as criancinhas, é Marcos 10, 14. Depois você pode ler lá, pode anotar aí. Maravilhosa essa passagem aí. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus estava ensinando, né? E aí uma criança se aproxima, os discípulos falam assim, não, tira essa criança para lá. Jesus fala assim, não, traz para cá. Percebe como Jesus inverte toda a realidade? Então vamos lá. As palavras de Paulo para os filhos. Então ele diz, no verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é justo. Certamente, a desobediência aos pais é uma marca de uma sociedade decadente. A desobediência aos pais é uma marca de uma sociedade decadente. A gente sabe que nem nós mesmos estamos livres disso. Mas como é triste ver quando filhos desonram pai e mãe. E essa é uma realidade decadente definitivamente? Não, claro que não é. É uma realidade que muda com Cristo. Quando abrimos o nosso coração para Cristo, isso muda.
Porque quando Cristo fala ao nosso coração, sabe o que ele começa a ensinar para nós? Que a gente não está falando simplesmente em obedecer pai e mãe. Cristo está falando em valorizar a família. É família. Não é uma questão assim, eu obedeço ou não meu pai, eu obedeço ou não minha mãe. Não, é família. Porque família é um projeto de Deus. É uma frase que certamente você já ouviu, mas ela é verdade. Família é um projeto de Deus. Então, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Porque a vida familiar que Deus criou lá no início, sabe? Quando criou Adão e Eva, é uma vida que Deus fez para a gente desfrutar. Uma vida boa. Quem destruiu tudo isso, sabe quem foi? Foi o próprio ser humano, não foi Deus. A queda, a desobediência. Então esse projeto maravilhoso que Deus criou, quem destruiu foi o ser humano. Adão e Eva, e assim chega até nós. Mas no Senhor e pela obra que Ele fez em Cristo, olha, voltando para Cristo na cruz, há uma nova vida. Quantas e quantas famílias, inclusive a minha, foram transformadas quando a gente se volta para Cristo. Não que tudo vai funcionar que nem uma engrenagem perfeita, de forma alguma, porque lembra, o Evangelho nos convida para uma vida diária com Deus, mas é a partir de Cristo que a gente vai experimentar uma nova realidade dentro de casa. Então, olha os versos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para o quê? Olha a promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você percebe que a obediência aos pais condiciona a nossa própria bênção? Não estou dizendo para você obedecer ao teu pai simplesmente para que você quer ser abençoado, de maneira alguma. Porque essa obediência aos pais, ela acontece pelo temor no Senhor. Acredito que essa palavra aplica-se, a filhos pequenos, não tão pequenos, a nós, adultos já, com pais ainda presente entre nós, mas novamente o princípio é básico. Qual que é o princípio básico nessa obediência dos pais aos filhos? Obedecer porque o pastor está mandando, porque a Bíblia está mandando, porque não é por isso. O princípio básico é obedecer os pais com temor no Senhor. Obedeçam a Deus no Senhor. Se a gente desconsiderar a Deus, a gente pode até obedecer os pais, mas em algum momento a gente vai trocar os pés pelas mãos. A gente precisa de Deus. Eu preciso de Deus para obedecer meus pais, mesmo depois de adulto, agora, porque eu ainda preciso honrá-los com toda a certeza. Aí você fala assim, pastor, então eu tenho que obedecer o pai e mãe, acabou, e o que eles falarem está falado? Não, também não. Falando aos filhos maiores, principalmente, a gente obedece os pais desde que, isso é bíblico, o que eles ensinam não vão contra o Evangelho. Se um pai ou mãe nos ensina a mentir, não dá. Certo? Se o pai ou a mãe ensina a gente a usar de artifícios não lícitos para conseguir as coisas, não dá. Isso falando para os filhos maiores, tá? Para os menores, assim, para baixo do 18, 17, para usar uma data, de certa forma da mesma maneira, mas é raro essa desobediência. Tem que ser algo conversado com os pais, porque antes disso tem que honrar pai e mãe, porque está sendo feita a base da nossa vida familiar. Os menores, é isso. Obedecer pai e mãe. Se acha que tem alguma coisa estranha, conversa. Não concordo com isso, não concordo com aquilo.
A gente vai tendo maior maturidade, com o tempo vai ganhando maturidade, sente e conversa. É dessa forma. A base é o quê? É no Senhor. Então, a obediência de pais, dos filhos aos pais, tem que acontecer no Senhor. Percebe que essa base é para tudo. Trabalho, relacionamento, é tudo. Nunca devemos procurar o conflito familiar. Nunca. De maneira alguma. Uma vez que todo discípulo de Jesus foi chamado para ser pacificador. Eu e você, nós não fomos criados para criar intriga, para criar contenda. Nós fomos criados para propagar a paz. Nem sempre isso é possível. Jesus se irou quando mercadores estavam vendendo oferendas, né, animais na frente do templo, e ele viu que aquilo estava se tornando um comércio para se aproveitar da situação, e Jesus vai lá e quebra tudo. Ah, mas a gente não foi feito para ser pacificador? O próprio Jesus fez isso? Pois é, porque tem hora que não dá, porque conflita com o Evangelho. E a gente vai começar a entender isso conforme a gente vai ganhando maturidade. De pequeno, obedece pai e mãe, se não concorda, converse com pai e mãe. E com o tempo, com toda certeza, a gente vai começar a ganhar um pouco mais de maturidade. Por isso, inclusive, que é tão importante, desde pequenininho, a Paty faz isso. Eu estou junto sempre, mas é fantástico a iniciativa dela, desde pequenininho. Ela coloca as musiquinhas lá, né? Para a Bia e a Isa ouvir, né? Musiquinhas de mensagem. E a gente compartilha da palavra com elas. É desde pequenininho a palavrinha. A palavra de Deus tem que ir no coração das crianças. É isso. Filhos, obedeçam ao Pai, os pais no Senhor. Vamos agora aos pais, né? É a partir do verso 4. Diz assim, ó. E lembra que naquela época os pais muitas vezes desprezavam os filhos, ok? Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ok, nós, como pais, devemos cuidar da nossa família, assim como Deus cuida de nós. Porque nós somos família de Deus. Isso é cuidar da família no Senhor. A gente faz com o nosso filho a mesma coisa que Deus faz para nós, como filhos dele. E o que Deus faz por nós? Vai para a Bíblia, vai orar, vai se aprofundar no relacionamento com Deus. Deus conosco, o que você imagina que Deus é com você? Porque vamos pensar, Deus existe, certo? Só se a gente está aqui na igreja, só porque a gente veio na igreja, porque a gente está acostumado a vir na igreja, mas peraí, se a gente está aqui de verdade, o que é Deus? Deus existe, certo? Deus é um ser celestial, eterno, de eternidade a eternidade, ele tem todo o poder. Olha o tamanho de Deus, certo? E ele fala para nós, ó, vocês são meus filhos. E o que Deus é por nós? Olha, alguns atributos de Deus, né? Deus é paciente. Vai dizer que Deus não é paciente comigo e com você? Deus é amoroso. Vai dizer que Deus não é amoroso comigo e com você? Deus não é justo. A gente pode até não concordar com Deus, mas Deus é justo. Deus é pedagógico, sabia? Deus nos ensina. Deus nos ensina. São características altamente aversas à nossa época. A nossa época não cultiva muitas vezes essas questões. Vai dizer que o nosso tempo é de gente paciente? Não. Vai dizer que a gente vive um tempo onde o amor reina? Não reina. Por isso que Jesus transforma de uma forma tão
intensa a nossa vida, né? No tempo de Paulo, pais escravizavam os filhos, caso desejassem. Que absurdo isso para nós hoje, mas era real lá. Em qualquer tempo onde a relação entre pais e filhos precise de socorro, e eu creio que nós vivemos numa geração que pais e filhos precisam de socorro, essa palavra de Paulo vinda de Deus, ganha força. Você concorda comigo ou não? Concorda ou não, gente? Ainda que o próprio Paulo reconheça que não há tarefa simples, claro que não há tarefa simples, né? Até porque os filhos muitas vezes são imaturos ainda, como nós fomos imaturos. Os filhos são mais sensíveis do que nós, depois de adultos. E Paulo reconhece essa dificuldade. Os pais podem facilmente, então, abusar da autoridade como pai ou como mãe. Fazer exigências que irritem os filhos. Ou severas demais. Porque esquece que os filhos ainda estão amadurecendo. Né? Como a gente precisou amadurecer e precisa amadurecer muito mais, aliás. Né? Por isso que Paulo fala, olha, pais, não irritem seus filhos. Respira, conta até 10, se não der, conta até 100, conta até 1000. Mas não irritem seus filhos. De outra forma, a gente sabe, talvez você tenha como experiência. Se não, você traga isso para a tua experiência como pai e mãe. A gente sabe que pais amorosos corrigem, mas encorajam os filhos. Isso vai fazer os filhos nossos florescerem com bons frutos. Mas ainda assim vai ter um grande risco. Sabe qual que é o grande risco? É depois deles crescerem, eles não darem os frutos que a gente imaginava. Ninguém está livre disso. Porém, o nosso papel a gente precisa cumprir. Precisa falar de Deus. Precisa orar com eles. Precisa ler a Bíblia com eles. Precisa vir na igreja com eles. Se não vem por causa da pandemia, ok, acompanha online, mas não fica 1, 2, 3 semanas sem estar na igreja. É muito importante porque a gente vai trabalhando a palavra de Deus na cabecinha deles. Pais cuidam dos filhos com zelo. Só que às vezes é excessivo. A gente falou um pouco disso no encontro de oração essa semana. Muitas vezes a gente quer proteger demais os nossos filhos. E a gente não deixa que os nossos filhos amadureçam. Como, pastor? Colhendo do que eles plantaram. É lógico, a gente como pai e mãe vai querer proteger sempre, né? Mas muitas vezes a gente peca pelo excesso de proteção. E eu creio que essa é uma palavra de Deus também, porque ela fala que a gente colhe o que planta também, né? A gente não pode errar pelo excesso. Nós impedimos os nossos filhos de se tornar maduros e tomar as próprias decisões e colher das suas decisões. É assim, eles acabam não amadurecendo e quando crescerem vão ter sérias dificuldades. Por quê? Foram sempre protegidos. Fica essa palavra para nós também. Não podemos privar os nossos filhos de passar dificuldade. Eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos aqui, a gente mais aprende na dificuldade. Ou não é verdade? Claro que é. Nós precisamos, então, recomendar que os nossos filhos aceitem muitas vezes a situação e colham daquilo que eles plantaram. Mas nunca se deixe levar. Nunca se deixe levar pela pressão ou pela violência. Isso é abuso de autoridade. Não podemos. Pais, não irritem seus filhos. Eles são imaturos, eles estão crescendo, precisam ser disciplinados, sim, mas com amor. É o que Deus faz conosco.
Deus nos disciplina, muitas vezes trazendo tempos difíceis, mas a gente vai ver que lá na frente Ele estava nos ensinando. Ele fez a gente amadurecer, Ele fez a gente confiar mais nele. Em qualquer situação, lembre-se, disciplina e instrução devem ser no Senhor, porque o nosso principal e maior mestre é Deus. Então, vai para a Bíblia, ora, se relaciona com Deus. Ou a gente vai pela nossa força, né? Ou a gente vai do nosso jeito. Mas não é isso que Paulo recomenda, não é isso que Deus quer. Vamos a uma breve palavra, então, sobre esse relacionamento também importante, porque faz parte do nosso dia a dia, entre senhores e escravos, ou para nós hoje, né, entre empregador e empregado, colaborador. Aí você usa a palavra que você preferir, que é dos versos 5 ao 9. Diz assim, olha: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Amém. A situação dos escravos não era tão diferente da situação das mulheres nem das crianças, certo? Os escravos não tinham praticamente direito nenhum naquele tempo. Tinha até uma lei que depois de um tempo o escravo deixava de ser escravo, mas no contexto amplo os escravos não tinham direito nenhum, tá? E frequentemente eram tratados com crueldade, isso no Império Romano, do qual o povo judeu fazia parte, certo? Estou falando aqui do contexto maior do que apenas a questão judaica, né, do povo de Deus, contexto mais amplo aqui, tá? Só que agora no Senhor, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, sabe, escravos, vocês são aceitos sim, em Cristo vocês são aceitos, vocês são membros de uma mesma comunidade de fé, vocês são considerados respeitáveis. Aí você imagina alguém que é desprezado, que é maltratado, que não é nem contado, que não... E Paulo fala assim, ó, agora vocês são. Em Cristo vocês são. A perspectiva do escravo mudou. Eles foram libertos da escravidão. Qual a escravidão, pastor? Eles deixaram de ser escravos? Não, eles continuavam sendo escravos. Só que eles não serviam os seus senhores para agradar simplesmente, porque nem sempre a gente quer agradar. A gente sabe como o ser humano é. Mas Paulo fala assim, ó, sirvam os seus senhores como se você estivesse servindo a Deus. Então aquilo que você faz para o teu patrão, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça o teu melhor, porque você está fazendo é para Deus. Isso liberta, né? Como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Na prática é isso que Paulo está falando. Então, se você costura, que é algo muito comum aqui em Blumenau, né? Temos várias facções, e enfim. Então você não costura só para ganhar o teu salário no final do mês. Você costura como se você estivesse fazendo uma roupa para o Senhor. Se você dá aula, e aqui hoje a gente sabe que temos professoras, você dá aula como se você estivesse estivesse tendo um momento de ensino com o próprio Deus. Se você sirva então ao próximo como servindo ao próprio Deus. Ah, pastor, mas onde mais na Bíblia a gente vê? Porque é Paulo falando, né? Talvez a gente pode até menosprezar Paulo, né? Embora não devêssemos. Mas Jesus fala algo
idêntico, em outras palavras, ao que Paulo falou. Quer ver comigo? Se você puder, abre aí comigo Mateus 25. Mateus 25. Por favor, rapidinho. Evangelho de Mateus é um pouco antes. Não tão pouco, né? Vai um tantão antes aí. Mateus 25, verso 37 e o verso 40. Mateus 25. É Jesus falando, tá, irmãos? Mateus 25, 37 e o verso 40. Mateus 25, verso 37 e verso 40. Diz assim, ó. Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Percebe? O contexto é, pessoas foram ajudadas, né? Jesus fala, que bom que vocês ajudaram, só que elas não perceberam, porque não tinha sido exatamente Jesus. Tinha sido outras pessoas. E Jesus fala, não, vocês me serviram. A pessoa fala, não era o Senhor que estava lá. Aí olha o que Jesus fala, ó. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Fantástico, né? Fantástico. Quando a gente serve, então que a gente sirva como servindo ao Senhor. A gente faz as coisas, a gente ganha o nosso pão, a gente serve ao próximo, não porque a gente tem que fazer, porque se não fizer, não, a gente faz com essa perspectiva de que a gente está servindo o Senhor. Então, trazendo para nós, né, nós passamos a trabalhar não simplesmente pelo trabalho. Né? Amanhã é segunda-feira, começou a semana hoje, né? Mas amanhã é segunda, então a gente não vai começar a semana simplesmente do trabalho, pelo salário do final do mês. Porque tudo aquilo que nós fazemos no final é para quem? É para quem? É para o Senhor. Já a norma de ouro, então, para os senhores, empregadores, patrão, é o seguinte, que é o verso 9, voltando em Efésios, tratem seus escravos da mesma forma. Tratem seus escravos da mesma forma. Ou seja, se você espera receber respeito, não abuse então da posição que você ocupa. Se você espera receber respeito, não abuse da posição de autoridade, fazendo ameaças, oprimindo, como também não deixa de ser a situação entre pais e filhos, porque a posição de pai de pai e mãe é de autoridade. Mas a gente viu, não abusem. Percebe que esses princípios valem e norteiam todas as nossas relações. Então, quero concluir já. Eu acredito que todo esse trecho, não só o lido hoje, esse trecho dos exemplos, né, que Paulo traz, e conselhos e palavras, ele começou lá no capítulo 5, verso 21. Paulo, a partir de lá, Efésios 5, verso 21, até Efésios 6, verso 9, Paulo então traz princípios práticos de relacionamento. Só que todos a partir da mesma base. E ele vai repetir essa base durante todos os princípios, que está exatamente no primeiro verso desse trecho, que é o verso 21 do capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se a gente se sujeitar um ao outro por temor a Cristo, as coisas mudam de perspectivas. Sujeite então seu coração, seu pensamento, suas ações ao Senhor. Então comprometa-se nessa caminhada como discípulo de Cristo. Assuma essa caminhada como discípulo de Cristo. Apesar das nossas limitações e lutas que a gente tem, quem nos acompanha e nos ensina é o
próprio Senhor de tudo. Quem nos acompanha nessa nossa caminhada é nada mais, nada menos que o Senhor de todas as coisas. É Ele que nos sustenta, que nos ampara, que nos ensina, que nos é base, que Deus nos dê fé, sabedoria e discernimento para cuidar bem da nossa família, né? Esposo, esposa, filhos, no trabalho, e usar isso como base para tudo aquilo que a gente faz com temor no Senhor. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, tão oportuna, porque nós vivemos tempos difíceis, não de hoje, mas falando do nosso tempo, em que famílias muitas vezes são destruídas, porque a gente se esquece, ou a gente nem mesmo conhece o projeto que o Senhor tem às famílias. Mas eu creio sim, ó Deus, que mesmo nas dificuldades que a gente enfrenta, o Senhor é capaz de refazer a nossa esperança. O Senhor é capaz de criar algo novo, absolutamente novo. Recompor a família, refazer a família, nos dar sentido nessa instituição tão bombardeada que é a família. E também a questão do trabalho, Deus, tão essencial para nosso sustento, que o Senhor nos ensina a ser bons servos, bons senhores, e que tudo isso a gente faça com temor no Senhor, ó Pai. É o que oramos, e desde já te agradecemos também pelas famílias aqui presentes, pelas que nos acompanham pela internet, abençoa a cada um. É o que oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.